Olá, eu sou a Daniele Martins e depois da vinheta nós vamos falar sobre contação de histórias. A contação de história é uma das formas antigas que o homem tem de contar o seu convívio social, a sua forma de se relacionar com o outro. Com o passar dos anos, a contação de história ela vem sendo utilizada também para passar a cultura, a forma de se relacionar, de preservar os valores, de compartilhar o conhecimento. E hoje ela é utilizada mais para o universo infantil e para mostrar à criança como funciona o mundo à sua volta. Elas transmitem valores morais, estimulam suas emoções, além de desenvolver nas crianças o gosto pela leitura, né? Principalmente quando vão ficando mais velhos, né? Despertam também a imaginação, a criatividade, como outras formas de desenvolvimento. A contação de história desperta o lado lúdico da criança. Então, para ela, essa contação de história é um verdadeiro brincar. Ela vai ouvir essa história como uma brincadeira, né? Então, para ela é importante que essa história desenvolva o senso crítico, a autoestima, desenvolva a observação, desenvolva reflexões, desenvolva também a questão da memória, a questão das percepções do mundo que está à sua volta. Mas uma das coisas importantes sobre contação de história que eu queria frisar para vocês hoje aqui é que contar história não é ler história. Por isso que hoje eu trouxe aqui alguns livros e eu vou exemplificar um pouco para vocês. O contador de histórias, ele precisa ser um pouco habilidoso. É preciso que a gente entre um pouco nessa história, né? E que a gente leve o ouvinte junto com a gente nessa história, né? Como, por exemplo, a gente pode utilizar diversos recursos para ler uma história. Eu vou fazer uma leitura, ler por ler, e depois eu vou utilizar alguns recursos para a gente falar um pouco sobre isso. Eu tenho aqui esse livro que eu acho muito legal, que é Acredite, o João do Pé de Feijão é um Peixinha, que é uma versão bem engraçada da história do João do Pé de Feijão, né, contada pela ótica do gigante. E aí ele começa: as pessoas acham que é fácil ser um gigante. Você acaba ficando mal, ranzinza e barulhento. Você é grande e durão. Possui um monte de tesouros. E ninguém diz para você se comportar. Vocês sentiram alguma coisa nessa história? Vocês acham que eu transmiti alguma emoção? Vocês acham que se as crianças estivessem ao meu redor, isso atrairia elas para essa história? Agora eu vou contar de uma outra forma. Eu vou contar de uma forma diferente. As pessoas acham que é fácil ser um gigante. Você acaba ficando mal, ranzinza e barulhento. Você é grande e durão. Possui um monte de tesouros. E ninguém diz para você se comportar. Vocês viram? Teve diferença? Pois é. O contador de histórias, ele precisa ser realmente habilidoso, entrar nesse universo da história para que traga o ouvinte para dentro da história. E para isso ele pode usar os recursos de imagem da própria história,
essa sonoridade da história, utilizando as vozes de personagem. Vocês viram que eu tentei imitar o gigante. Eu utilizei um tom de voz mais grosso, mais pesado, para dar uma sensação de que eu era o gigante, né? E aí eu posso também, em alguns momentos, se tiver sons, fazer sons de queda, de tombos ou de aplausos, né? Utilizar até quem tem habilidades com instrumentos musicais, né? Ou trazer outros recursos, né, para dentro da história. Uma outra coisa importante é a linguagem corporal do contador de história. Você já pensou se eu tivesse aqui 2, 3 crianças e eu te contasse a história? As pessoas acham que é fácil ser um gigante. Quer dizer, qual criança se interessaria por essa história? Né? Então eu também tenho que manter uma postura que as pessoas que estão à minha volta tenham interesse por essa história. Né? O ambiente também, ele deve ser favorável, tanto ao ar livre quanto em um ambiente fechado. Esse ambiente, ele deve estar livre de distrações e também que ele proporcione um local de conforto para as crianças, jovens, adolescentes e até mesmo para adultos, né? Que também muitos de nós gostamos, né? Continuamos gostando de escutar histórias. Nós devemos lembrar que ouvir histórias também é trabalhar com as emoções. Tristeza, raiva, insegurança, impotência, dentre tantas outras, são vivenciadas dentro de histórias. Né? E quando a gente vivencia, quando a gente escuta, quando a gente lê, quando a gente fala, né, sobre esses sentimentos, a gente é mais fácil reconhecer esses sentimentos e é mais fácil identificar e mais fácil trabalhar esse sentimento dentro de nós ou não, ou fora de nós, né? Então, quanto mais eu percebo, eu conheço os sentimentos, mais fácil eu posso percebê-los e mais fácil identificá-los em mim ou em outros e mais fácil saber lidar com eles. Então a história, ela também tem essa função tão importante quando a gente sabe utilizá-las, né? E uma outra coisa importante, e aí é de um recurso infinito. A gente está aqui, né? A primeira página da história aqui do gigante é que enquanto a gente escuta uma história, a criança pode ser estimulada a desenhar, a cantar, a pensar, né? A teatrar, a imaginar, a brincar, a ouvir a história de novo, a ver o livro, né? A escrever. Há tantas outras coisas que um simples livro, né, pode trazer para uma criança, para um jovem, para um adolescente. Então, tudo pode nascer a partir de um livro. Basta a gente pensar diferente para fazer diferente. Vamos lá?